Cacherne é uma franquia esquisita. Não no sentido que é difícil de se entender cronologicamente, mas sim que sua produção e evolução durante os anos é tão específica e dependente do contexto de sua época que, em primeira instância, é difícil enxergar algo em comum com produções do mesmo nome da franquia, além do título, personagens e alguns conceitos em comum. Apesar da empresa criadora de Cacherne, a Tatsunoko Productions, ser um estúdio de imensa importância para a indústria dos animes na época de 60, seu legado é reconhecido apenas no Japão como os criadores de Speed Racer, Gatchaman e Tekkaman. Haviam muitos poucos animes que furavam a bolha nacional até chegarmos no meio para o final dos anos 80 de Dragon Ball, Cavaleiros e o restante da onda de shonen de batalha realmente moldariam os anos 90 e 2000 com uma face mainstream dos animes. Suas produções mais famosas por aqui seriam Psycho Pass, Ping Pong, Macross e Neon Genesis Evangelion junto com a Gainax. Mas como o crédito e os direitos autorais de Eva por muito tempo pertenceram a Gainax, vamos ter que fingir que essas três obras aqui fazem o mesmo sucesso que um bastião queridinho dos otakus como Eva. É difícil falar dessa época em detalhe e com clareza, não só porque os animes dos anos 80 para baixo eram bem mais uniformes e experimentais sem o senso de padronização que temos hoje, como também estão bastante removidos do seu contexto original. É difícil ter uma informação detalhada sobre a produção de animes que eram famosos na época pelo tempo que já se passou. Há muita coisa do passado que sim tem seu valor, mas com pouco conhecimento preservado, é difícil saber se você vai ver algo datado por ser produto da época ou algo que sobreviveu ao teste do tempo sem aviso prévio. Tanto que, sejamos honestos, você está aqui para ouvir sobre o Cacherne Cinza, porque ninguém dá a mínima foda para Neo-Humano Cacherne de 73. Mas como eu sou faixa preta e falar do que não te interessa, você irá sair daqui com pelo menos algum conhecimento extra. Minha introdução a Cacherne não foi sequer em seus animes, mas sim de um crossover bem aleatório que ocorreu em 2008, Tatsunoko vs Capcom, lançado para o Wii. É um jogo versus padrão da Capcom, realmente divertido e estiloso que serviu como base para Street Fighter 4, Marvel vs Capcom 3 e demais jogos de luta 3D feitos pela empresa naquela geração. Apesar de que para o público ocidental a maioria das pessoas ficou pensando, mas o que caralhos é um Tatsunoko? Em 2021 fizeram uma exposição de arte mostrando como seria um possível Capcom vs Osamu Tezuka, e eu acho que chamaria bem mais atenção, considerando que ninguém antes, agora ou depois, liga para Tatsunoko no ocidente. Eles sequer colocaram o personagem mais famoso deles, o Speed Racer, no jogo para alguém dizer que conhecia Tatsunoko por não saberem como adaptar um carro como um boneco de luta. Skill issue. Pelo mesmo motivo, personagens como Franziska, Von Karma e Phoenix Wright não foram colocados no game. Apesar de ser fácil fazer um moveset para Franziska por ela usar o chicote, não faziam ideia de como colocar o Phoenix no jogo por ele não lutar convencionalmente. Ideia que foi reaproveitada no Ultimate Marvel vs Capcom 3, que já foi um milagre ele aparecer ali, apesar de ser um boneco bem shit tier. Na verdade, esse crossover é aleatório apenas para quem não é familiarizado com a Capcom e mais especificamente Mega Man. Pelo robô azul ser uma grande homenagem aos mechas primordiais que formaram o gênero, a Capcom tirou muita inspiração das obras da Tatsunoko e do próprio Cacherne. Basta compará-lo com Mega Man X e suas armaduras brancas, assim como vilões como Sigma ou Bison se inspirando no antagonista principal de Cacherne, Breaking Boss. Um robô imortal que tem que lidar com as consequências de uma guerra sem fim? Isso é praticamente o tema da saga X inteira. Sem contar que o Cacherne é acompanhado de um robô chamado Frender, que é o nome de um inimigo do Mega Man clássico, da mesma forma que Mega Man Rush, ou mais similarmente Bass e Treble, também tem companheiros caninos robôs. Tem uma certa retroalimentação entre as duas obras, já que Cacherne introduz um rival de armadura preta para se opor aos ideais de Cacherne, cujo esquema de cores lembra bastante o Bass. Mas dando o devido foco no Cacherne, eu acho que parte do contexto do que Cacherne se trata é perdido no ocidente quando assistido sem saber o que era o Cacherne original, ou seu soft reboot nos anos 90. Afinal, Cinza é tão diferente tematicamente do que o Cacherne um dia já foi que o aclamo do anime é visto muito mais no ocidente do que do próprio Japão, devido a ter sido posto no bloco Toonami quando estava em uma boa época. Não que o anime não tenha feito sucesso ou que Cacherne seja um mascote falho, ele só serviu seu papel de ganhar o dinheiro que precisava, disse sua mensagem e deixou de ser usado por não ter mais nada a se dizer, algo que já me faz respeitá-lo mais que metade do catálogo da Shonen Jump. Eu não cheguei a ver o Cacherne original de 73, porque se eu não tenho disposição para ver um anime de 12 episódios da temporada, imagina quantos revólveres iam ter que pôr na minha cabeça para eu assistir um anime de 35 episódios feito no ano que o Akon nasceu. Mas eu consegui sim ver um anime de 93 lançado no ano que a Ariana Grande nasceu, que é bem mais fácil de digerir por ser um OVA de 4 episódios. Definitivamente tem uma vibe anos 90, com robôs sendo tratados como super-heróis, animações de alta qualidade e um encerramento pelo icônico Hironobu Kageyama, famoso por cantar Shala Rechala, We Were Angels,
We Got Power, The Hero, praticamente todas as músicas de abertura dos games de Dragon Ball da era PS2, que deu um charme muito típico de um anime espalhafatoso matinal noventista. Ele ficou datado no bom sentido, isso só realmente poderia ter sido feito nos anos 90, olha pra isso. Entenda que quando eu digo datado, não quero dizer que Cacherne é infantil ou bobo em sua premissa. Na verdade, bola um papo bem sério. A história é sobre uma resistência humana que luta contra a escravidão imposta pelos robôs. Breaking Boss, o robô que comanda esta nova era da humanidade, despreza os humanos por acreditar que eles estão destruindo o planeta e por serem formas de vidas inferiores aos androides, fazendo-os tomar do próprio veneno e sofrerem a desumanização que estavam impondo no resto do planeta. É nessas horas que eu vejo o ecofascismo sendo usado como crítica à destruição do meio ambiente nas obras que eu começo a me perguntar se o vilão realmente é um cara mau, porque eu tô 100% de acordo, pau no cu dos seres humanos, a gente já destruiu o suficiente o planeta, já passou na hora de alguém nos destruir. Breaking Boss foi criado por Kotaro Azuma, que criou os robôs na expectativa de que eles ajudassem a humanidade a um futuro próspero. Mas o relâmpago atingiu Breaking Boss, mudando permanentemente sua consciência, matando Kotaro e sua esposa Midori, junto com o cachorro de seu filho Tetsuya, o único sobrevivente do ataque na casa que sacrificou sua humanidade para tornar-se a última esperança de seu antigo povo, tornando-se então o Kashar, com seu dogão tendo sua consciência colocada também em um corpo artificial, como o robô Frender, e a mãe Midori tendo sua consciência colocada em um cisne que se comunica com o Cacherne, apesar de ser um bicho de estimação de Breaking Boss. Não tá certo, né? Tem coisas nesses animes que você só tem que aceitar que acontece, fazer o quê? É uma backstory de fato trágica para dar ao protagonista. Algo que não é perdido na história quando vimos Cacherne sentindo falta de seu corpo humano antigo, sentindo-se alienado por estar lutando contra seus iguais em corpo, sua imortalidade e seus poderes de energia solar acentuando que a partir de agora ele dificilmente se identificaria com humanos novamente. Essa temática da humanidade contra a robótica, as consequências da imortalidade e as transformações da tecnologia no corpo estão sempre presentes em qualquer encarnação de Cacherne, mas comparar a abordagem deles é interessante justamente por serem sempre diferentes. Por exemplo, Luna Kozuki ser a ex-namorada de Tetsuya e, por consequência, ainda ter sentimentos por Cacherne dá um grau de profundidade ao relacionamento de Luna e Cacherne em Sins, justamente por agora você saber da recontextualização dos fatos. A mesma coisa se vem das lutas em Cacherne Sins. Você vê o Cacherne patinando e voando, fazendo piruetas pelo ar para dar socos e chutes com uma certa falta de peso e escorregadinho em seus movimentos que lhe faz pensar: nossa, que animação horrorosa! Por que não fizeram uma luta normal? Cadê o saco? Porque eles estão prestando homenagem a um antigo anime onde o Cacherne lutava da mesma forma. Você saberia isso se tivesse visto a merda do anime. Tem um certo plot twist nisso tudo, com Breaking Boss revelando que esse tempo todo estava usando a consciência de Kotaro Azuma com base em seus planos, efetivamente fazendo a luta final de Cacherne uma de pai contra filho. E apesar dos dois darem um fim um ao outro, o anime termina com um tom positivo, com a humanidade tendo mais uma chance de viver em liberdade e com Tetsuya se encontrando com seus pais no pós-vida. Não diria que Cacherne chega a ser uma obra-prima que você precisa ver antes de morrer, mas por 4 episódios e 2 horinhas já vi coisas piores. Como, por exemplo, o filme Tokusatsu de Cacherne feito em 2004, que apesar de 2 horas e meia de duração, foi provavelmente a coisa mais inconsequente que já vi numa madrugada de quarta-feira. Eu genuinamente acho esse filme incompreensivelmente complicado. A cada minuto e meio trocam de cena a ponto do filme ser mais flashbacks do que uma ordem coerente de acontecimentos. E acabam por só recontar a história que já conhecemos de uma forma desnecessariamente confusa. Não sei se foi a porrada que tomei do Segata Sanshiro no vídeo passado, mas eu realmente estava tentando apreciar a mídia até ver essa bomba aqui. Apesar da composição de cenários serem bem feitos, a falta de continuidade em qualquer um dos plots acontecendo, somado a esses filtros horrorosos que envelhecem o filme 20 anos a mais do que ele já tem, fazem ele um porre de ver, tanto para os olhos quanto para o meu cérebro que está tentando acompanhar isso aqui. Não me surpreende que o diretor desse filme fazia os music vídeos da Utada Hikaru. Dá para aguentar esses efeitos uncanny por 3 a 5 minutos, mas pela duração de um filme do Nolan, não, obrigado. Sinceramente, não há nada nesse filme quando se trata do conceito de um Cacherne mais Ed que fala de assuntos mais sérios que não estivesse nos antigos ou que fosse trabalhado melhor no anime de 2008 a 2009, o próprio Cacherne Sins. A esse ponto, a Tatsunoko estava longe de seu período dourado, mas ainda assim tinham nomes de alto calão trabalhando no projeto como Shigeyasu Yamauchi, sendo diretor de diversos episódios em conjuntos com vários outros animadores de Dragon Ball, e mais notavelmente pelo traço, o Santo Seiya. Tanto que a primeira coisa que as pessoas pensam ao ver Cacherne sem sua máscara é:
Que porra é essa? Você é cyberpunk? Mas depois de um tempo, você se acostuma. Kasha se diferencia bastante de Sensei e outras obras do Kurumada. Primeiro porque é bom. Primeiro porque se o Kasha dos anos 70 era mais super-herói Mega Man e o dos anos 90 era um sci-fi Mega Man X, aqui nós temos um mundo pós-apocalíptico existencial, o Mega Man Zero da franquia. E todo o resto da animação se curva a esse fato. Os cenários são repletos de natureza morta, com muitos tons escuros seguidos de cores vivas. O contraste sobre a vida e a morte são constantes no pano de fundo e nos holofotes da narrativa. E com personagens de design tão pontiagudos e cartunescos na tela, esse contraste fica apenas mais forte, o anime sendo capaz de composições de cenas lindas, mas apenas em ocasiões específicas, onde elas merecem serem acentuadas. Não dizendo que o anime inteiro precisava ter animação de headline o tempo todo, é mais que as cenas onde o minimalismo realmente maximiza o potencial que o momento precisa ter. E defendo com unhas e dentes a forma que Cacherne luta por ser uma forma de expressão diferenciada comparada às lutas espalhafatosas com shows de luz que estamos acostumados em animes. Não é como se os animadores não soubessem fazer esse tipo de porradaria. Muito pelo contrário, eles faziam cenas como essas aqui como um ganha-pão. Era justamente por estarem em um projeto que não caía na mesmice de seus currículos que deixou eles experimentarem da forma que quisessem, com a fluidez e a rigidez dos robôs que almejam serem como os humanos, enquanto ainda rejeitando a similaridade com a humanidade. É uma escola de luta bem mais shoujo com a forma que eles deslizam pelo chão e planam no ar sem uso de capas, somado com pulos de frames que também deixam a animação bem mais brusca quando precisa. É estranho pensar que durante a década dos anos 2000 tivemos 3 animes pós-apocalípticos existenciais que refletem sobre o futuro da humanidade através do uso de robôs pseudo-humanos e como a percepção do homem sobre si mesmo são responsáveis pelo nosso fim, sendo feito sem nenhuma relação com um ou outro além do período em que foram lançados. Dado como já dei minha opinião sobre os outros dois, nada mais justo do que falar de Cacherne sim e compará-los também. Apesar de Ergo Proxy ser meu favorito desse trio dos semi-robôs em mundos fugidos, Cacherne Singe dá bastante contraste a Ergo e a Technolize por serem experiências similares que darão preferência a diferentes elementos, assim fazendo com que praticamente ninguém pense a mesma coisa dos 3 animes. Ergo Proxy, apesar de ter um subtexto bem mais filosófico em seu existencialismo, abandona a progressão de seu plot principal pelo formato episódico pela segunda metade de seu andamento, voltando para a conclusão em seu final. Praticamente o contrário que Cacherne Sins faz. Uma decisão ousada para muitos e que divide quem assiste sobre qual lado se é mais interessante, mas ainda assim concluindo seus temas de forma coesa apesar dos devaneios. Também é o anime mais escuro dos 3, entendo que era para dar a ambientação do céu poluído de São Paulo, mas tem horas que mal dá para ver o que tá na tela, então eu vejo como não é uma série para todos. Technolize, honestamente, é uma série que realmente não vejo sendo para ninguém além do tipo de pessoa que gosta do cheiro dos próprios peitos. É uma obra tão cheia de si que insiste em si mesma na sua presunção quando realmente não tem muito a dizer. É metade uma história sobre uma facção criminosa falando frases enigmáticas para sinalizar profundidade, e metade supostamente sobre as consequências de uma humanidade que se estagnou na evolução em um nível social e cognitivo, algo que você só acreditaria que é possível na condição mostrada no anime, caso você seja o tipo de doomer niilista que leu Nietzsche pelas imagens de citações prontas que ele tem no Google sem pegar um livro dele sequer. Tem uma ambientação opressora e difícil de acompanhar, não por estar transmitindo a desolução do mundo ou o abismo, mas por ser uma experiência maçante mesmo. Tenchi no Tamago fez isso de forma muito melhor e eu nem gosto do filme para admitir isso. Eu consigo ver escuridão e podridão em um comentário muito profundo a se fazer sobre a condição humana, até na panela enferrujada que eu tenho aqui em casa. Então qualquer indagação que você tem com o texto não é realmente mérito de nada além do seu cérebro. Eu devia comprar uma panela nova, né? Mas aí vem a indagação. Como falamos do possível fim do mundo, retratando toda a tristeza, a podridão e a monotonia que a vida é capaz de nos dar, sem que fique chato de se ver. É aí que eu acho que Cacherne é bem mais realizado em sua temática, apesar de ser comparavelmente tão apocalíptico quanto o Technolize ou o Ergo Proxy, justamente pela sua visão e elaboração do tema sobre a morte, tendo a posição controversa, mas estranhamente correta, de que a morte não é só necessária para apreciarmos a vida, como também possui uma beleza que merece ser vista por si só. É praticamente o Persona 3 dos animes. Cacherne sim se passa, assim como em outras encarnações do Cacherne, em um futuro onde os humanos são oprimidos pelas máquinas. Mas dessa vez algo de errado aconteceu durante a guerra com os robôs de Breaking Boss, que resultou em um fenômeno chamado a Ruína. A ruína aconteceu por causa de Cacherne, que ao matar Luna pelas ordens de Breaking Boss, amaldiçoou o resto dos robôs do mundo. Já que Luna foi criada pelos humanos como uma forma de manifestar a imortalidade das criaturas do mundo, e agora ela tinha morrido, todos estavam mais uma vez suscetíveis à morte após um período enorme sem ela.
Os humanos agora estavam sem chance de se proteger do exército mais forte de Breaking Boss, e os robôs, pela primeira vez tendo que lidar com a perecibilidade de seus corpos, perdiam sua sanidade aos poucos enquanto se enferrujavam e quebravam pelo mundo. Cacherne, agora sem lembrar de suas ações, anda sem rumo pelo mundo vazio, matando prematuramente os robôs que encontram e tentam se vingar do único robô que ainda é imortal, sem nem que ele saiba o motivo disso. O que eu acho interessante sobre Cacherne Cinza é justamente a nuance que dão sobre o tema da morte. Vamos ruminar um pouco sobre morrer. Para muitos, a morte é o fim absoluto. É algo tão inevitável que passamos nossas vidas inteiras ignorando que ela está presente, apenas para não entrarmos no desespero absoluto de ter que pensar o que vem após o ocorrido. Você pode não ser um ateu como eu e acreditar que sua alma irá para um plano maior ou algo do tipo, mas pelo menos para o seu corpo, você já sabe o que ele espera. Nada. Sua consciência vai se desligar de tudo que você criou nesse mundo, seu corpo vai entrar em decomposição e você não poderá nem reagir sobre essa situação, porque você já deixou de existir. E com a religião sendo algo removido do contexto futurista dos robôs e da consciência deles, eles não têm nenhum espírito maior para sentir um conforto que muitos religiosos têm sobre um pós-vida. Eu, ironicamente, já vi muitos religiosos falando que sem Deus para guiá-los e ter certeza que existia um céu, eles não teriam motivos para agirem com boa índole. O que chega a ser bastante preocupante considerando a associação que eu fiz com os robôs assassinos de Cacherne Cinza, mas não deixa de ser verídico, eu acho. Mas a morte dá medo. Medo de chegar no fim e perceber que nada que fizemos na nossa vida teve significado para ninguém. E que se teve, isso também é perecível. Tudo é efêmero e nada dura para sempre. Mas pelo menos viver pode dar um pouco mais de sentido na nossa morte, não é? Se vivermos uma vida boa e tentarmos conseguir o que queremos, isso pode tirar um pouco o peso de uma morte ruim, não é? Não. Quem lhe garante que você vai ter uma vida boa e satisfatória? Você pode morrer prematuramente simplesmente por falta de sorte, estando no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Às vezes você pode passar por momentos tão difíceis na sua vida em que você vai realmente desejar morrer ou sequer ter nascido. A vida não é um mar de rosas, e seja lá o que o Rock fala naquela cena de Rock Balboa que virou meme porque veio do nada e não faz sentido ele ter dito isso no meio de uma conversa com o filme. Meu Deus, como aquele filme é puxa. O paradoxo de estar vivo é que a morte é certa, mas nada que vem antes dela possui certeza alguma de que acontecerá. É difícil então dizer que a morte é algo ruim por si. Há pessoas que fazem tanto mal no mundo que suas mortes são comemoradas de forma unânime. Há pessoas em estado terminal ou de dor tão grande que clamam pela morte como uma verdadeira salvação. Ou pior, há pessoas que já morreram há muito tempo e só não perceberam ainda, que continuam a vagar como zumbis em busca de um significado maior que talvez nunca encontrem. Em circunstâncias como essa, é difícil não se jogar no pessimismo. Ter a noção que a vida realmente não tem sentido é devastador. Seria fácil para Cacherne apenas fazer como Tecnolize e mostrar o niilismo absoluto. Talvez a vida não valha a pena viver. Talvez você só irá sofrer mais para morrer como um qualquer, assim como todos que vieram antes de você. Talvez você realmente deva desistir. Acontece que é mais complicado do que isso. Como eu também sou um pseudo-intelectual que parafraseia Nietzsche mais do que lê ele, viver é sofrer, mas sobreviver é encontrar significado no tal sofrimento. A morte está cravada em tudo que vive, e não é porque ignoramos que ela deixa de estar presente. O que fazemos com essa retórica era depender da mente de cada um, mas para mim, o sentido da vida vem justamente de apreciar o quanto ela é finita, o quanto nada na sua frente foi predestinado, e apenas estar ali por estar. O medo da morte é tão grande que a ciência sempre se dispôs a aumentar a expectativa de vida a ponto de burlá-la. E mesmo que possamos alcançar a idade máxima de 120 anos em média, a imortalidade é um pesadelo maior do que morrer de forma prematura. Ainda mais quando sendo o único imortal como Cacherne. É incrível como a perspectiva do próprio protagonista muda pelo formato episódico moldar sua visão sobre a morte. Após tanto tempo matando robôs que o odeiam apenas por existir sem sentir a necessidade de tirá-los da vida, Cacherne se encontra desolado, sem esperanças para continuar. Até que um humano chamado Akos aparece passando fome perto de Cacherne, e que apesar de odiar a fome e a sede que passa, consegue motivar o robô por estar vivendo apesar de tudo, e com apenas alguns dias de interação e ajuda entre si, Cacherne logo descobre que para Akos, sua existência é a forma que encontrou de protestar contra o mundo de todo o sofrimento que lhe passa. Akos então quebra a noção de que Cacherne se vê como um ceifador, mostrando que ele não morreu enquanto viajavam juntos. Pelo menos uma pessoa não o via como alguém que representava a morte. Com Cacherne então motivado para continuar, ele se separa de Akos com altas perseveranças, apenas para o humano morrer escondido dele, morrendo em paz após uma vida fugindo dos seus problemas, sabendo que fez algum bem ao mundo ao custo de estar sozinho em seus momentos finais.
Muito como na vida real, os personagens têm pensamentos diferentes sobre a morte que abrem espaço na discussão para reflexões de infinitas possibilidades. Lewis, por exemplo, quer se vingar de Cacherne por ele matar sua irmã Lisa, a antiga guardiã de Luna, por causar a ruína. Mas ao perceber que Cacherne não lembra do que fez, ela guarda a vontade apenas para quando tivesse certeza de que ele soubesse de seus pecados. Viu o que eu fiz? Eu sou um gênio, não sei. Mas ao passar mais tempo com Cacherne, ver ele sofrendo ao se dar conta das consequências da ruína e do mundo que colocou em caos, sua vontade de matá-lo muda para uma vontade de compreendê-lo, de estar ao lado dele, apesar de tudo que ele fez, por ver que Cacherne, a morte, não é mais a mesma. É por isso que a temática de Cacherne é incrível. Ninguém pensa a mesma coisa sobre a vida ou sobre a morte. Ninguém tem motivos iguais para viver. E a diversidade desses motivos é o que faz a vida valer a pena para encontrarmos a morte. Talvez você queira apenas viver e fazer tudo o que suas oportunidades lhe dão, mesmo que você não tenha nascido com elas ou que tudo lhe force para estar contra o caminho que você quer estar. Talvez você sinta que é uma forma de transcender a sua vida pertencendo a uma comunidade, manifestando artes cujas pessoas possam se identificar de forma universal, mesmo que você um dia não esteja mais lá. Talvez você realmente seja uma pessoa horrível que quer viver apenas para manifestar sua vingança, seu ódio e seus pensamentos negativos, mas ao entrar em contato com outras pessoas, você sempre tem a capacidade de alterar completamente o significado de sua vida a qualquer momento e encontrar um novo propósito. E é aí que está a beleza em viver. Você pode ter motivos similares aos de outras pessoas e não se sentir único por isso. Você realmente não é especial. Sentimentos como felicidade, tristeza e qualquer experiência que os causam não são únicos, mas eles não foram sentidos por você, não por aquele momento, não pelas consequências das suas ações. Então você precisa viver para dar significado para a sua morte. Talvez você até a transcenda. Talvez você não acredite que ia chegar até certa idade pelas vezes que tentou morrer voluntariamente, até as coisas melhorarem e eventualmente você se vê pensando: eu ainda estou aqui. Com Cacherne, vemos como, mesmo apesar de ser empalado e dilacerado várias vezes, ele ainda sente mais dor e agonia se regenerando e voltando ao seu estado normal do que realmente apanhando, mostrando o sofrimento de alguém que almeja a morte sem nunca poder alcançá-la, muito como há certas pessoas que almejam a vida e nunca conseguem alcançá-las de forma ideal. É algo que interessa bastante a um robô chamado Sophita. Sophita é obcecada em lutar. É a única forma que ela encontra de demonstrar seu amor ao mundo. E ao encontrar alguém imortal, ela não perde tempo tentando instigar Cacherne a lutarem até a morte, mas ao encontrar um rival à sua altura, ela se surpreende que ele não tem vontade de matá-la, com ele encorajando Sophita a encontrar uma forma de amar diferente da que usa no momento. Chega a ser um paralelo com sua função de ceifador, como todos eventualmente encontram beleza em Cacherne, apesar dele se achar um monstro horrível, incapaz de se redimir por estar sempre associando-se ao fim da vida. Os melhores episódios de Cacherne exibem justamente a esperança, como quando ele ajuda uma mulher a criar uma torre alta com um sino em seu topo, para que o mundo escute a beleza de suas badaladas. Não há um motivo maior em suas ações, mas ela continua a fazer, e Cacherne continua a ajudá-la porque é essa motivação que lhe dá forças para viver, ou quando a forma mais atemporal da arte é exibida e apreciada por Cacherne no melhor momento da série inteira. Uma cantora que não deseja nada além de mostrar sua música e comover a todos da única forma que consegue, mostrando que o desejo natural do consumo artístico é algo que tanto robôs como humanos se identificam, mesmo que não tenham mais nada que lhe aguardem de bom, além do conforto em que tudo irá se acabar, incluindo o seu sofrimento. Com Cacherne lutando e dando o máximo de si para que todos consigam ter o mínimo momento de paz e alegria sem serem mortos pelos robôs ensandecidos pela ruína. Momentos onde ignoramos todas as nossas dores para sermos abraçados por experiências e sentimentos tão poderosos que são impossíveis de descrever com palavras, é exatamente o motivo de estarmos aqui e o motivo de que você merece viver. How long will it take to find a way out? But she never lost her faith and made her way back home. So we hold each other's hands as we walk along the way. No more fears and tears to fall. We find a way back home. Listen to my voice, listen to my heart, now I say it clearly. You listen to your voice, listen to your heart, do you even smile? Agora, sou eu ou essa é uma das mensagens mais fodas que já tivemos na história da animação? Cacherne, vocês me dá tanto material que eu poderia estender esse assunto por mais uma meia hora de tão bem articulado que é nesse quesito.
Mas então, por que o anime não é mais tão discutido assim? Bom, é aí que falamos dos defeitos de Cacherne. Para começar, é um anime que subestima sua inteligência a ponto de tratar você como uma criança com déficit de atenção ou um velho com Alzheimer. O que, dada a inteligência e a capacidade de compreensão do otaku médio, faz até sentido, considerando que todo mundo hoje em dia precisa ver um vídeo com o Subway Money embaixo para conseguir prestar atenção, mas do jeito que Cacherne se repete várias vezes, tanto em diálogo quanto em explicações, a sensação que dá é que eles só pensam que você é retardado mesmo. Como se você não fosse lembrar de nada do que eles falaram no episódio passado ou se estivesse vendo um episódio por semana. No começo de todo episódio, até mais ou menos a metade do show, temos que ver um flashback de como Cacherne matou Luna antes da abertura. O problema é que a cena nunca é vista de forma completa, é apenas: quem é você? Eu sou Cacherne. Ou Luna, eu irei te matar. Às vezes essas cenas são repetidas e os acontecimentos do flashback avançam entre episódios em um total de alguns segundos. É expositório de uma forma que só é cansativo de acompanhar e não adiciona nada. O diálogo também possui uma repetitividade agoniante quando o assunto envolve Cacherne, Luna e o escopo maior da história. Todo episódio temos que ouvir o mesmo exato diálogo sendo falado. Então você é Cacherne, aquele que matou Luna. Luna, Luna, o sol que possuía o nome da lua. Isso mesmo, devorem Cacherne, matem Cacherne. Falando em repeteco, a música que toca no episódio da Janícia é fantástica. A música se chama A Path e é de longe o ponto alto da trilha sonora. No contexto de quando toca pela primeira vez, é coisa para te fazer chorar. Alguém da mixagem provavelmente concordou com isso, que é o motivo de que em qualquer cena minimamente dramática depois desse episódio, essa música toca sem justa causa e acaba por diminuir não só a cena original, como te cansar da música em si. E não é como se não tivessem faixas o suficiente na trilha sonora de 51 minutos para fazer algo decente. Estamos falando de Kaoru Wada, responsável pela trilha sonora de Nuyasha, algo que dá para sentir pela dramaticidade dos instrumentos em certos momentos. Já faz quase um século que inventaram o conceito de trilhas sonoras originais para produções de cinemas e filmes e as pessoas ainda subestimam o poder de uma boa diegese. Cena boa, com música que encaixa, igual endorfina, não é uma matemática difícil de se entender. Por último, tudo sobre essa plotline do Dio, a Leda e o plano de repopular a Terra com robôs capazes de se reproduzirem não chega a ir a lugar nenhum e acaba dando conclusões bem fracas para personagens que tinham um potencial maior. Eu sou mulher e bonita, mas eu quero ter filhos. E se eu não for imortal, eu não vou ser bonita para sempre. É escrita de personagens femininos tão ruins que me faz questionar se o Kurumada realmente não teve um dedo nesse anime. Eu tenho comentários similares sobre a Luz de repente dizendo que ama o Cacherne, assim como toda personagem feminina que se encontra com ele, e a Ringo sendo capturada e tendo fake out de morte em praticamente todo episódio que aparece. Considerando que temos 3 personagens poderosos tomando conta dela, o velho Oji que toma conta dela acaba parecendo completo irresponsável com a facilidade que ele deixa essa criança sumir. Mas a volta por cima é dada quando há rumores de que, após metade do anime ouvindo que Luna havia sido morta, há rumores que essa Goblin pitoca dos olhos esbugalhados na verdade está viva, voltando a trazer imortalidade para todos que a encontrassem. Ou pelo menos era o que parecia a princípio. Na verdade, após seu sangue se fundir com o de Cacherne, ela desenvolveu uma tanatofobia extrema, não querendo sequer chegar perto das vítimas da ruína e dando imortalidade apenas aos que não estavam para morrer. Adicionalmente, antes ela se sentia bem mal em ser a juíza final sobre quem era ou não era imortal no mundo. Mas agora o ego de Luna era amaciado com a clama e poder que ela tinha, se corrompendo com seu status de deusa e almejando remover o conceito de morte da existência ao dar seu sangue apenas para quem ela quisesse, ignorando até seus aliados mais fiéis no passado, se ela os achasse repugnantes pela ruína. Ainda assim é uma imortalidade bem falsa, já que aqueles que a recebem perdem qualquer senso de propósito e autocuidado agora que conseguiram o que queriam, trazendo mais uma vez o questionamento de quem quer viver para sempre, quando há uma diferença enorme entre viver e estar vivo. Após um confronto final com Dio e Breaking Boss, que honestamente passam completamente batidos, Cacherne protege o espaço abençoado que Luna mantém para as pessoas que querem encontrá-la, apesar de sua índole ter mudado. Com Luz, que agora estava sendo afetada pela ruína, recusando-se a ser curada por decidir viver seus últimos dias com Cacherne e Ringo. Se Luna realmente só quiser ajudar as pessoas a se livrarem do medo da morte, ela está livre para fazer isso. Mas se um dia ela realmente querer que todos esqueçam do que a ruína é capaz, Cacherne voltará como ceifador para matar Luna mais uma vez, assim a intimidando e impedindo de realizar seu plano de alterar a ordem da vida. Com Ringo sendo revelado não como um robô criança sendo morto aos poucos pela ruína, mas como um que é capaz de crescer e reproduzir para unir a humanidade e os robôs após a queda de Breaking Boss, a Terra possui agora uma última esperança de perseverar em paz. O destino de Cacherne, como uma franquia e como personagem, é desconhecido.
Ele voltará apenas se e quando tiver mais algo para ser dito sobre si mesmo. Por enquanto, ele descansa em paz sobre o legado do seu filho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Esse aqui era um que estava para sair faz anos, mas dado o assunto e os temas, eu tinha que estar com a cabeça no lugar certo para poder abordar e me sentir confortável com o que eu falo. Fico feliz que meu canal finalmente está crescendo em um ritmo em que eu posso talvez sonhar em viver disso aqui. Eu amaria entreter esse pensamento, mas não antes de cultivar uma boa audiência para que isso seja uma realidade. Mas assim, agradeço de coração a todos que estão me acompanhando. Eu pensava que ia ganhar no máximo 5 mil inscritos esse ano, mas não é nem julho e eu já estou chegando nessa meta. Talvez dê para dobrar a meta e chegar em 20 mil inscritos ainda, até o final de 2025. Uau, a satisfação chega e me deixa um pouco emocionado. Mas enquanto não chegamos lá, sinta-se livre para comentar o que achou, se inscrever, mandar para seus amigos e todo o resto. Caso você queira acesso aos meus roteiros e cortes dos meus vídeos antes deles estarem prontos com acesso antecipado, você pode virar um membro do meu canal como essas incríveis pessoas aqui. Caso você só possa doar uma vez, você pode ver minhas lives na Twitch, onde consigo interagir um pouco melhor em tempo real jogando ou assistindo alguma coisa semanalmente. Caso você não possa fazer isso também, não tem problema. Você não é obrigado e tem coisas mais importantes para você gastar seu dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e até mais.